E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Físico-Química na nossa preparação para o curso do Enem. Físico-Química é um assunto muito importante e que vai cair também em outros vestibulares. Assunto que pode cair no vestibular da FUVEST, da Unicamp, da Unesp e que é assunto certo na prova do Enem. Para falar um pouquinho sobre cinética química, nós temos que falar sobre os fatores que alteram a velocidade das reações. Pessoal, para a gente falar sobre reação química, a gente tem que imaginar que essa reação vai acontecer. E existem alguns fatores que precisam ter para ter reação química. Primeiro, eu preciso misturar reagentes que tenham afinidade química, que eu tenha certeza absoluta que vão reagir. O vestibulando não precisa saber sobre isso, ele precisa saber apenas que precisa ter esse fator. Além disso, eu preciso ter um pouquinho de energia, senão a reação não ocorre. Essa energia a gente chama de energia de ativação. E, o mais importante, tem que ter um choque orientado. Os reagentes têm que se bater naquele lugarzinho certinho, senão não ocorre reação. Se eu tiver tudo isso, eu tenho reação química e, consequentemente, posso medir a velocidade da reação. Para entender um pouquinho mais sobre isso, acompanhe comigo essa imagem. Se você olhar aí a imagem na tela, você vai ver os fatores que alteram a velocidade da reação: superfície de contato, temperatura, concentração de reagentes e uso do catalisador. A superfície de contato funciona apenas para reagente sólido, e quanto maior for a superfície de contato, mais rápida vai ser a reação. O que é aumentar a superfície de contato? É partir o sólido, é pulverizar o sólido. Quanto mais próximo do pó, maior vai ser a velocidade. A temperatura, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior o número de choques por segundo. Consequentemente, mais chance de um deles ser orientado. E quanto maior a concentração, maior a velocidade também. Pelo mesmo motivo, quanto maior a concentração, mais reagentes vai ter, mais chance deles se chocarem. Volte aqui então para mim. Deu para entender, pessoal? Então, esses fatores são fatores importantes e quanto mais eu tiver deles, maior vai ser a velocidade da reação. Vou dar um exemplo para você. O exemplo clássico para a superfície de contato é o uso do sal de frutas ou do sonrisal. O sonrisal é um comprimido. Se você coloca ele na água, ele reage com a água, liberando gás. E a reação é lenta, porque a água só entra em contato com a parte de fora do comprimido. Se você pegar o sal de fruta e colocar na água, a reação é muito mais rápida, porque a reação é instantânea. O sal de fruta tem a maior superfície de contato possível, porque ele está em pó. Quando ele reage com a água, a reação é instantânea, você tem que até esperar um pouco para tomar. Por quê? Para baixar um pouquinho a velocidade da reação. O fator temperatura, a gente pode exemplificar com o uso da geladeira. Você comprar um pedaço de carne e deixar fora da geladeira, provavelmente no dia seguinte ele pode estar estragado. Se você colocar na geladeira, demora aí uns 7, 8 dias para estragar. E se você guardar no freezer, pode ficar guardado por quase um ano. Então o fator temperatura influencia muito na velocidade das reações. Belezinha? E o fator concentração, nós já tínhamos dito, tem relação com o número de choques efetivos. Tem mais um fator importante, pessoal, que se chama catalisador. O catalisador é uma substância que, quando adicionada na reação, diminui a energia de ativação. O que era a energia de ativação mesmo? É a energia que eu tenho que dar para a reação acontecer. Então imagine o seguinte, pega um palito de fósforo, ele queima? Lógico que queima. Se você olhar para ele e falar queime, ele vai queimar? Lógico que não. Para o palito de fósforo poder acender, ele vai precisar de um pouquinho de energia. Então você faz um atrito com a caixinha de fósforo e esse atrito gera a energia de ativação necessária para o palito de fósforo acender. O catalisador consegue diminuir essa energia, pessoal. Diminui tanto que, se a gente fosse fazer uma comparação, é como se eu pegasse o palito de fósforo e encostasse ele na caixinha e a reação acontecesse instantaneamente. Então o catalisador aumenta muito a velocidade da reação porque ele diminui a energia que eu tenho que dar para a reação acontecer. Então acompanhe comigo essa imagem. Aí na tela você deve estar vendo aí o catalisador, as curvas aí que representam a reação com catalisador e sem catalisador. A curva número 2, pessoal, representa a reação sem catalisador. Você vai perceber que ela é bem maior. Eu preciso dar mais energia para essa reação acontecer. A curva número 1
representa a reação com o catalisador. Se eu preciso dar menos energia, a reação acaba se processando mais rapidamente. Deu para entender aí, pessoal? Então volta aqui para mim. Tudo bem? Cinética química, assunto muito importante, pessoal. Para ter reação química eu preciso do quê? Choque orientado, afinidade química e energia de ativação. Se eu tiver tudo isso, eu posso calcular a velocidade de uma reação química, que vai ser o número de mols que foram consumidos, dividido pelo tempo que demorou para a reação acontecer. E essa velocidade não é fixa, ela pode ser alterada, aumentada ou diminuída. No processo de preservação de alimentos, eu pretendo diminuir a velocidade da reação. Então eu evito picar a carne em pedaços pequenos, porque eu estou aumentando a superfície de contato dela. Eu evito deixar ela fora da geladeira e eu preservo o alimento por mais tempo. Tudo bem? Então os fatores que alteram a velocidade da reação: temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato dos reagentes e o uso do catalisador. Vamos fazer um exercício para ver se ficou entendido? Acompanhe comigo na tela. Olha lá. Para investigar a cinética da reação representada pela equação a seguir, foram realizados 3 experimentos empregando comprimidos de antiácido efervescente que contém os 2 reagentes no estado sólido. As reações foram iniciadas pela adição de iguais quantidades de água aos comprimidos e suas velocidades foram estimadas observando-se o desprendimento de gás em cada experimento. O quadro a seguir resume as condições em que cada experimento foi realizado. Assinale a alternativa que apresenta os experimentos em ordem crescente de velocidade de reação. Amiguinho, olha lá o experimento 1. O experimento 1 usou um comprimido inteiro. O experimento 2 também usou um comprimido inteiro. E o experimento 3 usou um comprimido moído. Quando você moe o comprimido, você está aumentando o quê? A superfície de contato. Então, o comprimido moído tem uma velocidade maior do que o comprimido inteiro na reação. Agora, acompanhe o quadro ao lado. Temperatura. É melhor ter uma temperatura alta ou é melhor ter uma temperatura baixa se eu quero aumentar a velocidade de uma reação química? É lógico que o melhor é ter uma temperatura alta. Então, o experimento mais rápido de todos é o que tem a maior superfície de contato e a maior temperatura. Seria o número 3. E o mais lento de todos seria o número 2, porque ele apresenta o comprimido inteiro e a água a temperatura de 20 graus Celsius. Então, se você procurar a alternativa que tem isso em ordem crescente de velocidade, você vai achar a alternativa B. O experimento mais lerdinho é o experimento 2, seguido do experimento 1, e depois o mais rápido de todos, que é o experimento 3. Volta aqui para mim. Tudo bem, pessoal? Então é isso aí. Mais uma aulinha na sua preparação. Faça os exercícios, estude em casa e até a próxima aula.